Rio Amazonas. Quando a gente pensa em grandes rios, o Rio Amazonas logo vem à mente, mas a dimensão dele vai muito além do que a gente imagina. Sabe qual é a grande sacada? O Amazonas é um rio mas tão volumoso que ele carrega mais água do que os 7 próximos maiores rios do mundo juntos. Para você ter uma ideia, a cada segundo ele despeja no Oceano Atlântico uma quantidade de água que encheria cerca de 280 piscinas olímpicas. É uma força da natureza que simplesmente redefine o conceito de volume. E essa força é tamanha que as águas do rio conseguem alterar a salinidade até a cor do Oceano Atlântico, por mais de 160 km mar adentro, criando uma espécie de ilha de água doce que pode ser vista do espaço. Por causa dessa correnteza impressionante, o Amazonas não forma um delta na sua foz, como a maioria dos rios. A força dele empurra o oceano, fazendo com que o encontro seja muito mais direto e poderoso. O Amazonas é o coração pulsante da floresta amazônica, o ecossistema terrestre mais biodiverso do planeta. Ele e seus afluentes são o lar de uma variedade de vida aquática que não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo, com mais de 2.500 espécies de peixes já catalogadas, e novas descobertas acontecendo o tempo todo. A fauna inclui o boto cor-de-rosa, o peixe-boi da Amazônia e a temida piranha. O rio Nilo é um caso clássico de como um rio pode ser a espinha dorsal de uma civilização inteira. A história do Nilo e do Egito Antigo são praticamente a mesma. Por milênios antes da construção da barragem de Assuã, o rio tinha um ciclo de cheias anuais. Todo ano, em meados de julho, as águas subiam e inundavam as margens do rio. Quando a água recuava, ele deixava para trás uma camada de lama preta, riquíssima em nutrientes, chamada de humus. Essa lama transformava o solo seco do deserto em um dos terrenos mais férteis do mundo, permitindo que os egípcios cultivassem trigo, cevada e papiro em abundância. Sem essa inundação anual, a agricultura egípcia simplesmente não existiria. A vida dos egípcios era totalmente organizada em torno desse ciclo. O calendário, a economia e até a religião eram diretamente influenciados pelo rio. Eles o viam como uma divindade, o deus Hapi, que trazia a vida e a prosperidade. As pirâmides e os templos monumentais que conhecemos hoje só foram possíveis porque o Nilo garantia a excedente de alimentos necessários para sustentar uma força de trabalho tão grande. A água do Nilo também servia como uma via de transporte essencial, conectando todo o reino e facilitando o comércio. O rio Yangtze abriga a maior e mais polêmica barragem do mundo, a Barragem das Três Gargantas. A dimensão dessa obra é de outro planeta. Ela foi construída com o objetivo de controlar as inundações que historicamente devastaram as áreas de plantio e as cidades ao longo do rio, além de gerar uma quantidade gigantesca de energia elétrica, o que a torna a maior usina hidrelétrica do planeta. A quantidade de concreto e aço usados na sua construção é suficiente para construir mais de 60 pirâmides de Gizé. Mas, apesar de seus benefícios, a barragem teve um impacto social e ambiental sem precedentes. Para a construção, mais de 1,3 milhão de pessoas tiveram que ser realocadas, e centenas de vilarejos e sítios arqueológicos foram submersos pela água. A paisagem local, com as suas impressionantes formações rochosas, também foi alterada para sempre. No lado ambiental, a barragem alterou o ecossistema do rio de forma drástica, impactando a vida de várias espécies, como o golfinho do rio chinês, que infelizmente já é considerado extinto. Rio Mississippi-Missouri. O sistema fluvial do Mississippi-Missouri não é apenas um rio, é uma verdadeira artéria que pulsou no coração dos Estados Unidos por séculos. A história desse rio se confunde com a da própria nação. Ele foi uma das principais rotas de exploração e do comércio durante a expansão para o oeste, servindo como uma verdadeira estrada líquida para os pioneiros e comerciantes. Pense nos famosos barcos a vapor que Mark Twain descreveu tão bem em seus livros, com suas chaminés soltando fumaças e as rodas de pá batendo na água. Eles não eram apenas um meio de transporte, eram um símbolo de progresso e conexão, levando pessoas, mercadorias e ideias rio acima e rio abaixo. A bacia do Mississippi-Missouri é gigantesca, a maior da América do Norte,
Ela cobre cerca de 40% do território continental dos Estados Unidos e ainda se estende até o Canadá. E é essa bacia que drena uma área agrícola imensa, tornando a região uma das mais férteis do mundo. O rio também é vital para a navegação moderna e é um dos canais mais movimentados para o transporte de cargas, incluindo grãos e petróleo. Rio Yenisei. O rio Yenisei, um gigante que corre pela Sibéria, na Rússia, tem uma particularidade que o torna único. Ele flui do sul para o norte, desaguando no gélido Oceano Ártico. Essa direção de fluxo cria um fenômeno impressionante e perigoso. O sul do rio, onde ele começa, derrete mais cedo na primavera por causa do clima mais ameno, enquanto a parte norte, mais próxima do Ártico, ainda está completamente congelada. Quando a água do sul começa a fluir, ele encontra uma barreira de gelo que ainda não derreteu, formando represas e causando inundações catastróficas em toda a região. A forma dessas inundações é tamanha que elas conseguem mover blocos de gelo do tamanho de carros, derrubar árvores e causar sérios estragos em vilarejos e cidades. O Yenisei é, portanto, um rio de dois mundos. No verão, ele se torna uma rota de transporte essencial para a indústria russa, levando cargas por milhares de quilômetros para as regiões mais remotas do país. No inverno, ele se transforma em uma vasta estrada de gelo, permitindo que caminhões pesados viajem por cima de sua superfície congelada. A paisagem ao redor do Yenisei é a definição do que é ser selvagem e intocada, com florestas boreais, a taiga, que é um bioma, e a tundra, que também é outro bioma, se estendendo até onde a vista alcança. Rio Amarelo, Huanghe. O nome do Rio Amarelo já revela sua principal característica, a cor de suas águas, que é um tom de marrom amarelado único, mas por que ele é amarelo? A resposta está em uma substância chamada loess, um tipo de solo muito fino e parecido com areia, que é levado pelos ventos e se acumula em grandes planaltos na China. O rio passa por essas áreas e arrasta uma quantidade monumental desse sedimento, tornando o rio mais lamacento do mundo. A quantidade de sedimento é tão grande que, ao longo dos séculos, o leito do rio foi subindo e subindo, forçando o povo chinês a construir diques cada vez mais altos para conter as águas. O problema é que, quando esses diques se rompiam, as inundações eram devastadoras, causando milhões de mortes e destruindo plantações. Por isso, o Rio Amarelo ficou conhecido como a tristeza da China. Mas, ao mesmo tempo que causava destruição, o rio também foi o berço da civilização chinesa. A lama amarela que ele depositava nas suas margens tornava o solo incrivelmente fértil, permitindo o desenvolvimento da agricultura e o surgimento das primeiras dinastias chinesas. É uma história de amor e ódio, onde o mesmo rio que alimentou o crescimento de uma civilização milenar também trouxe desespero e morte. É um dos exemplos mais poderosos de como a natureza pode ser, ao mesmo tempo, uma fonte de vida e um perigo constante. Rio Orb-Irtysh. O sistema do rio Orb-Irtysh, outro gigante da Sibéria, esconde uma verdade impressionante. Ele é o principal responsável por alimentar um dos maiores e mais misteriosos pântanos do mundo, o pântano de Vasyugan. Essa imensa área de pântano se estende por mais de 53 mil km², o que é um território maior do que muitos países, como a Suíça ou a Holanda. O pântano é tão vasto que ele funciona como uma espécie de pulmão para o planeta, pois absorve e armazena mais de 10 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. A água do rio Obi, com seus afluentes, inunda essa planície a cada ano, mantendo o pântano vivo e criando um ecossistema único que é lar de uma variedade de espécies de plantas e animais que são raras em outras partes do mundo. A região é extremamente isolada e inóspita. O pântano em si é praticamente intransitável, o que o ajudou a permanecer intocado e preservado. Por séculos, o Orb-Irtysh foi a principal via de navegação para a exploração da Sibéria. E até hoje ele é usado para o transporte de cargas, especialmente madeira, petróleo e gás. O rio se congela por boa parte do ano, e os cientistas o monitoram de perto, pois qualquer mudança de temperatura pode afetar o pântano e liberar o carbono armazenado. O Orb-Irtysh é um lembrete de que existem segredos geográficos imensos e pouco conhecidos, que exercem uma importância gigantesca para o clima e a vida no planeta. Rio Paraná. O Rio Paraná,
o segundo maior da América do Sul, tem uma história que se divide entre a beleza e a engenharia. Embora ele seja conhecido hoje por ser uma importante via de navegação e fonte de energia, no passado ele era o lar das Sete Quedas, que eram um dos maiores conjuntos de cachoeiras do mundo em volume de água, até mesmo superando as Cataratas do Iguaçu em alguns aspectos. O rugido das Sete Quedas podia ser ouvido a mais de 30 km de distância, e a névoa criada pela queda d'água era visível no horizonte. No entanto, essas quedas espetaculares foram submersas em 1982 para dar lugar ao reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo em capacidade instalada. O sacrifício das Sete Quedas é um marco na história da engenharia e da ecologia. A construção de Itaipu mudou para sempre a paisagem do rio, mas também forneceu energia limpa para abastecer o Brasil e o Paraguai. As famosas Cataratas do Iguaçu, que hoje são uma das 7 maravilhas naturais do mundo, são alimentadas por um afluente do rio Paraná, o rio Iguaçu, que deságua no Paraná logo abaixo da represa de Itaipu. Essa relação mostra a grandiosidade do sistema hídrico da região. O Paraná, portanto, carrega em suas águas tanto a lembrança de uma beleza natural perdida quanto a promessa de um futuro movido pela força de sua correnteza. É um rio que nos faz pensar sobre o delicado equilíbrio entre o progresso e a preservação do nosso meio ambiente.